passado a gente foi fazer o Legendários e aquilo ali marcou ainda mais sobre isso, sobre não existir plano B, queridos. Ali dentro, no top ali para subir a montanha ali, ela não existe plano B, de maneira nenhuma. Como assim não existe plano B? Não. Você está ali e você precisa subir. Qual que é o plano B que você vai fazer nisso? Nenhum. Porque ou você sai de lá, ou você fica lá. E o que é mais interessante? O que é o mais interessante? Com certeza é sair de lá. Com certeza é você subir a montanha. Se o teu plano lá, fiz um plano B, porque eu vou cortar um caminho, uma que eu nem sabia como sair. Como que você vai sair? Então o mais interessante seria subir sem plano B, nenhum. E toda vez, queridos, que nós colocamos plano B na nossa vida, dá ruim. Não é verdade? Toda vez que nós começamos a colocar plano B nas coisas que Deus tem para nós, dá ruim. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. O plano B que Sarai teve. Ela não poderia ter filhos, certo? Qual que foi o plano B dela? Vou colocar Agar para se deitar com Abraão e ter um filho. Deu certo? Não. Não deu certo. Em Jeremias 29:11, Deus ele nos assegura de uma coisa, queridos. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Ele tem planos para nós. Posso ouvir um amém? E os planos dele para nós são bons ou são ruins? Como o Cláudio citou ali no louvor, queridos, e Mateus também vai falar sobre isso. Se um filho teu pede um presente para você, o que você vai fazer? Você vai dar o presente, sim ou não? E é a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Só que sempre nós no jeitinho brasileiro de ser. Eu vou pedir para Deus, mas eu vou pedir assim porque eu posso receber algo ainda maior do que eu estou pedindo, se eu fizer tudo certinho assim. Queridos, não existe plano B. Vou dar essa notícia assim para vocês, talvez uns se entristeçam, outros se alegrem, mas com o Senhor não existe plano B. Pode acontecer o que aconteça com você, sempre vai ser o plano do Senhor e o plano A. Sabe quem cria plano B? Bate a mão no teu peito aí. Quem cria o plano B? Jesus cria plano B para nós? Sim ou não? E eu tenho certeza, quantos aqui já, esse ano, já tiveram planos B? E quantos já sofreram no plano B? Não dá certo, queridos. Quantos aqui a gente está terminando o ano e vai começar um outro ano? Quantos aqui o ano passado, esse ano que está se terminando, bem assim no dia 1º de janeiro, assim, fala, esse ano eu vou começar a caminhar. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou fazer um propósito com o Senhor de orar todos os dias de joelho, pelo menos 1 hora por dia.
Quantos aqui dentro fizeram planos assim? Esse ano eu vou prosperar na minha área financeira. Assim, eu quero começar a fluir nessa. E chega o final do ano, estamos lá pagando as contas e olhando, e zero mata zero, e as coisas não. Por quê, queridos? Porque são os nossos planos. É os nossos planos. E aí você começa a criar na tua mente. Cara, a partir do momento que nós falamos assim, eu vou começar a caminhar esse ano. Qual que é o plano? Começar a caminhar. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Vou começar a caminhar, vou começar a caminhar, vou começar a caminhar, vou começar a caminhar. Certo? Primeiro dia eu já não fui. Teu plano B é o quê? Começa na segunda-feira. Esse é o teu plano, começa na segunda-feira. O teu plano B é o quê? Na segunda eu não fui, teu plano B é? Na terça eu vou. Certo? Chegou na terça, o teu plano B também já não funcionou. Não, mas na quarta eu vou. Na quarta é certeza que eu vou. Na quarta você não foi. Chegamos dia 15 de dezembro e não foi. Por quê? Porque nós somos criados, queridos, criados dessa forma. Sempre um jeitinho, sempre há um plano B. Para todas as coisas. Até mesmo com o Senhor. Fiz um propósito com o Senhor, vou começar a orar. 5 horas da manhã eu vou começar. Levanto às 5 e vou começar a orar até às 6. Quem aqui fez esse propósito? Deu certo? Até hoje? E qual foi a desculpa? Não, às 5 da manhã não vai dar, eu preciso é fazer à tarde. À tarde eu acho que é melhor, porque daí às 5 da manhã eu preciso levantar muito cedo. E daí, e cheio e daí, esses e daí vai virando teu plano B. Sempre nós queremos caminhar pelo nosso plano B. Nós nunca caminhamos pelo propósito. Nunca caminhamos pelo que Deus tem para nós. Quantos aqui sabem do seu propósito? Quantos aqui têm feito fluir as coisas dentro do teu propósito? Querido, se talvez nós não sabemos o nosso propósito, se talvez nós não conseguimos fazer as coisas fluir dentro do nosso propósito, é porque eu tenho andado só em plano B. Eu tenho andado só em plano B. Quantos já desceram a serra e pegaram fila? E isso está normal. Para Campo Largo ou Palmeira aqui que vão para pegar um fila. Quando você olha a fila, o que a tua cabeça começa a fazer? Nossa, mas eu acho que se eu for por aqui, eu acho que se eu for por lá, vai ser melhor, porque isso, porque aquilo, porque... E talvez o propósito seja você ficar na fila. Só que nós, conversava com a Helena ainda hoje sobre isso. A Helena agora ela começou a pentear o cabelo. A Su começou a falar, a gente vai cortar, porque tá meio embaraçado para pentear e tal. E aí eu comecei a ensinar ela ali, ela mesma pentear o cabelo. E, queridos, isso foi ontem, que ela começou a pentear o cabelo dela. Hoje ela chegou chorando para mim, falando assim para mim, eu queria fazer uma trança, pai, e eu não consigo, porque eu não consigo fazer nenhum penteado no meu cabelo. Ontem ela aprendeu a pentear o cabelo. Hoje ela já queria fazer uma trança. E quantos de nós somos assim? Que ontem nós aprendemos a pentear o cabelo e hoje já queremos sair trançando o nosso cabelo. Por quê? Porque nós somos muito acelerados. Nós não prestamos atenção no processo
Nós não prestamos atenção qual que é o plano do Senhor para a nossa vida. Nós sempre queremos acelerar as coisas, e no acelerar as coisas entra os nossos planos. Quanto mais nós aceleramos as coisas, mais eu coloco o plano B em cima de tudo. Talvez o Senhor tenha falado para você, você vai sair aí pelas nações pregando. No outro dia você já foi, já fez sua mala, você já comprou lá a sua passagem, você já saiu falando para todo mundo, já preciso vender minha casa porque eu vou sair para as nações, porque... Vocês entendem? Vocês entendem que não é o nosso plano? Cada vez que eu tento viver no meu plano, não dá certo. Queridos, um momento que a gente passou ali, final de semana, eu tinha tudo planejado na minha cabeça. Tudo planejado. Tudo certinho assim, planejadíssimo. Você acha que deu certo? Não deu. Não deu certo, e ali o Senhor falou comigo, teu plano não valeu de nada. Foi tudo por água abaixo, literalmente. Eu preocupado ali com os meninos, e aquilo eu fazendo as coisas e pensando, cara, é isso, tem que ser assim, as coisas vão acontecer assim, vai ser isso, vai ser aquilo. O Rodriguinho estava comigo, pergunto para ele se deu certo. Não deu. Todos os nossos planos que eu tinha feito tiveram que ser entregues para o Senhor. Todos. Teve que ser entregue para o Senhor. E ali o Senhor começou a trabalhar. E ali nós podemos ver que quando nós entregamos aquilo para o Senhor, os nossos planos, as maravilhas começaram a acontecer ali dentro. As coisas começaram a fluir ali dentro. Nossa vida espiritual não pode ser baseada em vontades nem em sentimentos. Ela tem que estar baseada na promessa. Toda promessa gera um propósito. Esperar a promessa é um dos maiores desafios da nossa vida espiritual. Os maiores desafios, queridos, da nossa vida espiritual é esperar a promessa. Assim como eu estava falando, como Abraão ali, quando ele tinha 75 anos, quando Deus apareceu ali para ele e começou a falar para ele do propósito. Amém? Isso fala ali em Gênesis 12, e ele começa a falar que sobre a numerosa nação que eles iriam passar, e passado 10 anos, queridos, e nada da promessa, pelo contrário ainda. Sara começava a envelhecer, e Abraão também, e a promessa. 10 anos se passaram, e talvez eu e você não conseguimos esperar 10 minutos, pela promessa. Queridos, e quando passa esses 10 anos ali dessa promessa, então esse plano B entra em ação. Qual que era o plano B? Pego Agar, coloco se deitar com Abraão, e ele vai ter um filho. Sim ou não? Ele tem um filho e está tudo certo. Por quê? Porque eu não posso dar um filho para ele. Só que eles não se ligaram na promessa que eles tinham recebido, e colocam o plano deles em cima disso. Então Sarai decide antecipar tudo o que tinha dado ali, o que Deus tinha dado nessa promessa. E então, quando Agar se deita com Abraão, nasce quem? Nasce Ismael. Ismael é filho da promessa? Sim ou não? Ismael deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque Ismael, ele é cria de um plano B.
E a promessa é Isaac. A promessa não é Ismael. E talvez Deus tenha falado assim conosco: ei, a tua promessa é Isaac. E nós temos criado Ismael. Talvez Deus tenha falado com você há muito tempo: ei, a tua promessa é Isaac, é o que vai dar certo. Mas nós entramos assim de imediato com o nosso plano B, porque vai demorar para acontecer. Vai demorar para as coisas acontecer. Então no momento que eu faço, eu entro com o meu plano B. E deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você entrou com o seu plano B, hoje você não entende por que você tem um Ismael na tua vida. Hoje muitas coisas que nós olhamos para a nossa vida, às vezes nós não conseguimos entender por que não está dando certo. Por que está tão difícil? Por que as coisas não fluem? É porque não era para ter nascido Ismael e sim Isaac na nossa vida. Mas nós colocamos o nosso plano sobre as coisas. E é isso que o Senhor quer? Porém, muitas vezes, diante das dificuldades e incertezas, somos tentados a pensar em alternativas ou um plano B. E esse plano B pode parecer seguro, mas ele pode nos desviar do que Deus realmente deseja para nós. E o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 3, do 12 ao 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual a Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos nos concentrarmos no que está diante e não olhar para trás. O que está diante de nós? As promessas de Deus são sempre adiante de nós. Se eu fico olhando para trás, queridos, eu sempre vou colocar assim: eu já vivi essa situação. Presta atenção agora um pouquinho. Quando nós ficamos olhando para trás, certo? E você fala assim: eu já vivi essa situação, então isso eu resolvo assim. Se você pega uma fila, exemplo, na serra, antes do pedágio, ali ainda tem uma entrada, para a fazenda está ali. Você encosta teu carro ali, viveu essa situação, pegou a entrada da Thalia, desceu. Acontece uma segunda vez, o que a tua cabeça vai fazer? Você já viveu essa situação, então eu vou pegar o meu plano, que é um atalho. As promessas do Senhor andam à frente. Nós precisamos olhar para frente, para o que Deus tem para nós na frente. Enquanto eu fico olhando para o meu passado, eu sempre vou ter plano B, porque eu já vivi, então eu sei o que acontece. E não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos nos concentrarmos no que Deus tem. Qual é o plano de Deus para tu e para a minha vida? Qual é o plano? Precisamos manifestar o reino na terra, amém? Sim ou não? Precisamos ir aos 4 cantos levar o evangelho, sim ou não? Como nós vamos fazer isso? Se Deus falar para mim assim: você precisa manifestar o reino do céu na terra. Ah, mas teve momentos que eu já manifestei o reino do céu na terra. Então eu já sei como acontece. Então se eu já sei como acontece, eu vou pelo meu plano.
E eu vou falar coisas que eu já falei. E eu vou fazer coisas que eu já fiz. É isso que Deus quer? Sim ou não? Deus, Ele quer que você viva a promessa. Deus, Ele quer que você se renuncie. Deus, Ele quer que você viva para Ele. Se você ama o teu pai e a tua mãe mais que Jesus, você será esquecido. Sim ou não? Se você ama a sua esposa, se você ama os seus filhos, mais do que tudo, Ele vai olhar para você e vai dizer: desculpa aí, mas não vai dar para você essa vez. Renúncia. Renuncie o meu eu. Renuncie o meu passado. E eu não sei o que vai acontecer na frente. Você já pensou se todos nós soubéssemos, queridos, toda a nossa caminhada? Quantos anos nós ia viver? O que nós ia falar? O que nós ia comer? Como que ia ser lá na frente? Você já pensou nisso? Teria alguma graça? Para alguns talvez falasse assim: eu gostaria de saber como que ia ser. Agora presta atenção numa coisa. Você não sabe como que vai ser o seu futuro. E como foi o teu passado? Você sabe como foi o teu passado? Sim ou não? Você lembra de tudo que você passou? Sim ou não? Teve graça? Teve graça no que você passou no seu passado? Vamos colocar assim do teu passado, do meu passado, 100%, talvez 5% de memórias que você possa dizer assim, são boas. Eu posso afirmar assim, queridos, que não sei se 1% assim que eu posso olhar assim do passado e falar assim, memórias boas. Antes de conhecer a Jesus. Depois de conhecer a Jesus, nós podemos olhar para o nosso passado e nós podemos dizer assim, eu pelo menos, 100% do que eu passei com Jesus valeu a pena. Porque toda vez que eu me levantava num plano B, na minha caminhada com Jesus, eu me quebrava. Toda vez. E ali Jesus pôde me mostrar que não sou eu que mando, não sou eu que governo, e sim Ele. E nisso começou a me abrir os olhos, queridos, para a promessa. Começou a me abrir os olhos para o que Deus tem para a minha vida e para a minha família. E talvez se nós não estamos conseguindo enxergar o que Deus tem para a nossa família ou para a nossa vida, talvez eu tenha ficado no passado. Eu tenha ficado preso em alguma coisa no passado. Estava conversando com um irmão esses tempos e ele falou para mim, não sei o que está acontecendo. As coisas não estão acontecendo. E o que está acontecendo parece ser estranho. E eu comecei a conversar um pouco com ele sobre o passado. Comecei a puxar em assuntos do passado com ele. Aonde que ele estava preso? No passado. Numa falta de perdão do passado. Conversamos. E no outro dia ele me mandou uma mensagem.
alinhei as coisas e está tudo certo. E as coisas começaram a fluir. E por incrível que pareça, ele falou para mim assim: sabe onde eu estava preso? Era em coisas que eu planejei em fazer. Que o Senhor não tinha mandado eu fazer, eu fiz. E nisso gerou uma mágoa que ficou preso em um perdão que não foi liberado. Vocês entendem o tamanho da bola que vira? Vira um negócio gigante através de um plano que eu coloco, por querer ser o esperto. E foi bem isso que aconteceu assim sobre o final de semana. Eu querendo ser o esperto sobre tudo aquilo. E fui esmagado, queridos. Fui esmagado sobre tudo aquilo. E nós precisamos colocar uma pedra nas coisas. Colocar uma pedra nas coisas que passaram e falar: Senhor, eu preciso só entender o teu plano. Preciso caminhar para a promessa. Eu não quero saber que eu tenha planos sobre isso, porque vocês concordaram que toda vez que você colocou um plano sobre as coisas deu ruim, não deu? E continuamos fazendo? Seja sincero, irmão. Continuamos fazendo. Mesmo sabendo que é ruim, mesmo sabendo que não deu certo, nós continuamos fazendo. Queridos, ter fé significa acreditar que mesmo quando não vemos o caminho claro, Deus está trabalhando em nosso favor. 1 Reis 19 e 21 ao 21. Aqui, queridos, no contexto, Elias, ele está fugindo. E Deus fala com ele. Deus fala com ele para ele ir até Eliseu e chamar Eliseu. E nisso ele vai. E ele começa, na verdade, ele começa a se esconder, porque está gerando como se fosse uma guerra ali. Eles estão querendo matar os profetas e ele foge. E nesse fugir, Deus fala com ele. Deus fala com ele, fala: ó, vai buscar lá Eliseu. Vai buscar Eliseu e ele vai estar lá trabalhando assim e tal. E aí entra no versículo 19. Elias partiu ao encontro de Eliseu, filho de Sefate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou, usando a madeira do arado para fazer o fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Aonde ficou o plano B de Eliseu? O que Eliseu faz com os bois? Mata os bois, usa a madeira do arado, faz o fogo e alimenta o povo. E eu comecei a me colocar nessa situação, querido. Você já pensou se é nós nessa situação? Quando Elias chega, coloca a capa, ele não fala nada. Ele simplesmente coloca a capa e sai caminhando do lado. E aquilo ali para Eliseu, eu fico imaginando, para Eliseu já estava tudo certo. Eu vou seguir ele. Se sou eu vou seguir ele, mas eu vou deixar esses boi aqui com esses arados aqui, para que se não der certo lá na frente, nessa caminhada, eu vou voltar e vou continuar arando a terra. Eu vou voltar e vou pegar esses bois e vou continuar trabalhando.
Quantos de nós faríamos isso? Vou deixar porque é coisa certa. Eu tenho o meu trabalho certo, que é arar essa terra com os bois. Então eu vou começar a caminhar ali com Elias e está tudo certo. Se não der certo lá na frente, eu sei o caminho de volta, vou voltar, vou pegar os bois e vou continuar arando. Mas o que Eliseu faz? Ele acaba com o plano B, de uma vez por todas. Ele dá um beijo em sua mãe e em seu pai, mata os bois, assa e dá de comer o povo, e segue caminhando. Ele queria ter plano B? Sim ou não? Em momento nenhum, queridos. Nós precisamos olhar para isso, para Elias, o que ele fez. Quantos boi e quantos arados nós precisamos matar ainda, para nós não ter mais esse plano B na nossa vida? Será que é só uma junta de boi e um arado? Ou será que eu tenho umas 10 juntas de boi e uns 10 arados? Que dá para alimentar uma multidão ainda? Ou será que eu já deixei os boi amarrados na cerca ali com o arado? Porque se não der certo eu volto a arar. Quantos bois amarrados na cerca nós temos? Esperando. Se não der certo eu pego meu boi ali e volto a arar. E eu não estou falando para você talvez abandonar tudo. Abandonar tudo e viver as coisas que Deus tem. Não é isso. Mas é uma questão que... Quantas vezes você já foi chamado? Quantas vezes Deus já falou com você sobre algo? E quantas vezes você voltou a pegar os bois e arar? Quantas vezes talvez não respondemos o chamado que Deus tem para nós? Não olhamos para a promessa. Não conseguimos fazer como Elias fez. Chegou e colocou a capa em cima de Eliseu. E começou a caminhar do lado dele. Precisou falar alguma coisa? Sim ou não? Quantas capas já foram colocadas em cima de nós? E pessoas caminhando ao nosso lado. E mesmo assim, pela nossa rebeldia, tiramos a capa e pegamos os bois de novo. E não estamos nem aí para o que vai acontecer. Eu estou com o meu seguro. O resto que se exploda. Eu continuo com o meu boi e o meu arado. O resto é resto. Será que não está na hora de nós alimentarmos o povo? Com essa montoeira de boi e arado? Talvez não precisaria nem nós comprar as costelas para nós fazer no final do ano. Daria para nós alimentar a colônia inteira. Sim ou não? Quebre os teus arados. Asse os teus bois. E entregue ao povo. E esqueça plano B. Quando escolhemos seguir o plano de Deus com todo o nosso coração, podemos experimentar uma paz que excede todo o entendimento. E o comprometimento com o plano A, queridos, nos permite estar plenamente envolvidos em nossa missão. Nós precisamos estar totalmente envolvidos com o que o Senhor tem para nós. Ah, mas eu trabalho,
teu trabalho você também pode ficar envolvido com o que o Senhor tem para você. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu faço isso. Todas as coisas que você faz, você pode estar envolvido no que o Senhor tem para você. Tudo que fazemos, nós podemos sim estar envolvido no que o Senhor tem para nós. Não, mas sim. Esqueça os planos B. Esqueça. Qual é o plano A que Deus tem para você? Qual é o sonho que Ele colocou em seu coração? Queridos, eu queria pedir hoje assim para que nós pudéssemos nos comprometer com isso. E do fundo do coração assim, você falar: cara, acabou na minha vida os planos B. Acabou. O que Deus tem para mim, eu não vou colocar empecilhos. O que Deus tem para mim, eu não vou começar a colocar coisas que podem me tirar do propósito. Porque geralmente é assim. Deus nos dá a promessa, Deus nos dá o propósito. E o que nós fazemos? Procuramos sempre sair deles. Com o quê? Com o nosso plano B. E é sempre dessa maneira. Mesmo que, queridos, esse plano pareça desafiador ou incerto, nós precisamos lembrar de que nas mãos de Deus, não precisamos de um plano B. Nas mãos do Senhor. Eu quero liberar essa palavra assim sobre a igreja. Que nas mãos do Senhor, a igreja não precisa de um plano B. Você não precisa de um plano B. Sabe aquela incerteza que você tem de repente no teu financeiro? Você começa a criar planos B com isso? Você não precisa disso. Sabe o medo assim que te prende em todas as coisas, que você cria planos B? Você não precisa disso. Dentro da tua casa você não precisa de plano B. Quantos aqui já passaram por apertos financeiros? Faltou alguma coisa? Passou fome? Sim ou não? O Senhor supriu? E por que então nós temos plano B? Se nós sabemos que o Senhor supre, nós sabemos que Ele cuida, nós sabemos que Ele está à frente de tudo. Sabe por quê, queridos? Que nós nos preocupamos, que é porque nós não temos fé. Nós não temos fé no que o Senhor pode fazer. Porque a fé, ela significa acreditar que mesmo quando não vemos o caminho claro, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando ao nosso favor. E nós ficamos desconfiados com isso. E começamos a agir na força do nosso braço, achando que nós vamos vencer as coisas. Para chegar lá na frente e falar assim: eu venci. Eu fiz. Você não faz nada, você não vence nada. Quem vence é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Os planos deles são perfeitos. Quem estraga às vezes é o nosso plano B. E eu não sei, queridos, o que você tem passado, eu não sei como tem sido isso.
Mas eu queria declarar assim essa noite, que caiam por terra todos os planos B. Eu não sei se você vai quebrar a cara com isso, não sei, sinceridade. Mas essa noite eu declaro que todos os planos B caiam por terra. Não sei o quanto vai ser desafiador isso para você. Nós precisamos lembrar que tudo na mão do Senhor. É dele, por ele, para ele. Nada por mim. Tudo é nas mãos dele. Quem aqui está disposto assim a acabar com os planos B essa noite? Senhor, tudo é teu, nada é nosso. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?